Olá, aqui é o Paulo do CIO na Nuvem. Seja bem-vindo a mais um tutorial do FAS. Hoje a gente está trazendo aqui um assunto que é extremamente relevante, que é como você convencer o seu cliente a utilizar uma solução de controle de caixa. E para você vai convencer ele usando exatamente a estratégia da demonstração. E a gente hoje nesse tutorial vai mostrar essencialmente como você se prepara para fazer essa demonstração para o seu cliente. Para mostrar para ele que isso é bom para ele, principalmente. Né? Porque não adianta lá você chegar lá e dizendo, ó, faça isso aqui por favor, use esse sistema aqui que isso vai ser bom para mim, para o meu escritório. Não, não adianta, você já sabe, você tem que focar nele e mostrar que isso é realmente bom para ele. Mas se é tão bom para ele, por que você precisa de uma estratégia de demonstração? Você tem que estar preparado para a resistência dos seus clientes. O seu cliente ele vai resistir, independente da solução que você for propor para ele, seja o FAS, seja uma outra solução, seja uma solução paga ou seja uma solução gratuita, você tem que se preparar para a resistência. Ele vai ter essa resistência porque o ser humano ele não quer sair da zona de conforto. Mesmo que você dê na mão dele um sistema, você corre o grande risco de ele não utilizar, né? E aí todo aquele seu esforço foi em vão. Por isso, essa estratégia para que você diminua o risco e aumente a sua chance de sucesso nesse projeto. E o que é que envolve aí essa estratégia? Primeiro é você se preparar aí para as objeções que esse cliente vai ter. Aí, relembrando bem rapidamente quais são essas objeções, ele pode dizer que não tem tempo, ele pode dizer que não precisa, porque ele já convive lá com a planilha ou com a forma como ele faz. Ele pode dizer que não sabe se funciona aqui, lá na empresa dele, porque ele não entende de tecnologia ou porque o pessoal dele não está bem preparado. Pode dizer também que o sistema é difícil. Ou seja, você tem que se preparar para todas essas desculpas, antecipar, pensar em como combater essas objeções, ir lá e combatê-las. E aí a gente ajuda você exatamente com essa estratégia aqui que eu vou demonstrar aqui hoje. Então você vai, com essa estratégia, você vai demonstrar para ele que a solução é fácil de usar, ela demanda pouco tempo, ele precisa disso porque ele está correndo riscos, você sabe disso, a maioria das pequenas empresas acaba quebrando com menos de 3 anos, e um dos problemas recorrentes é justamente a má gestão do fluxo de caixa, e principalmente de que ele vai conseguir utilizar, e isso vai trazer muitos benefícios aí para a empresa dele. O foco tem que ser no cliente. Você dizer que isso vai ser bom para ele, isso vai ajudar ele, isso vai fazer com que ele corra menos riscos e tenha mais chance de ter sucesso na empresa dele. E o que é que envolve aqui a estratégia da demonstração? Primeiro, a preparação. Como é que você se prepara para ela? Você vai importar o plano de contas, que você já tem, mas você vai precisar importar os fornecedores e clientes daquele cliente particularmente. Você vai importar e conciliar 3 meses de movimentos. Por que 3 meses? Por duas razões. Porque minimamente aí 3 meses você vai ter condição de fazer uma análise aí financeira, uma análise de fluxo de caixa, pelo menos pontual ali daquele trimestre. E o mais importante é que com 3 meses de movimento o sistema vai aprender com as movimentações financeiras do cliente e a partir dali ele já consegue fazer essas importações e conciliação de uma forma mais automatizada. Você vai fazer uma análise aí do fluxo de caixa dele. Você pode, opcionalmente, exportar esse fluxo de caixa e gerar alguns gráficos. Né? Isso é opcional, mas aqui na demonstração a gente também trouxe alguns gráficos, porque é bom. Né? A gente sabe que o apelo visual acaba ajudando nessa estratégia de convencimento. E aí você vai agendar lá a reunião com o cliente. Bom, e agora então vamos ver no sistema essa etapa de preparação. Então, eu já estou aqui no sistema, na área exclusiva do cliente Acme, que é o cliente que a gente usa aqui nas nossas demonstrações. Primeiro, você vai começar com os cadastros básicos, como eu falei. Né? Então, você vai primeiro importar o plano de contas. Então, aqui eu já importei o plano de contas, já está aqui o plano de contas desse sistema. Você vai dar uma carga das empresas. Então, estão aqui já as empresas, são os clientes, os fornecedores e os tipos de despesa, de uma forma geral, que, que vão ser usados nos processos de importação e de conciliação. Então, aqui as empresas, a empresa está associada a uma categoria e a uma conta de liquidação. Essa demonstração da importação em si,
Isso vai estar em outro vídeo, mas aqui o importante é você entender o processo como um todo. Então, você importou o plano de contas, importou a lista de empresas. O próximo passo é você importar os movimentos. Então, você vai importar 3 meses de movimentos para que o sistema aprenda e tenha dados suficientes para você se preparar para a reunião. Mas a gente também tem um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar aqui nos comentários, de como você faz esse processo de importação. Bom, e uma vez agora que você já tem os movimentos importados, você já pode ir no fluxo de caixa. Então está aqui o fluxo de caixa, você tem aqui os 3 meses de fluxo de caixa, né? Estão as receitas, estão os custos operacionais, né? Os custos variáveis, você já tem a margem de contribuição, você tem as despesas operacionais, né? Que são as despesas fixas, pessoal, despesas administrativas, os investimentos, né? Qual que é o lucro operacional, né? E, por fim, o fluxo de caixa líquido, né? Que é o dinheiro que está ficando aí no caixa da empresa a cada mês. E o que é que você pode fazer agora? Você pode exportar esse fluxo de caixa e, a partir dessa exportação, você pode criar alguns gráficos. Bom, e aqui na apresentação, então, eu coloquei alguns exemplos de gráficos que você pode fazer a partir daquela exportação feita a partir do sistema. Então, por exemplo, a evolução das receitas e despesas. A gente tem também a evolução dos custos aqui e pelas principais categorias, então custos com produtos e serviços, custos tributários, custos com marketing e venda. Então a gente vê que os custos com os produtos cresceram, né, nesse terceiro mês. A gente tem uma análise aqui de despesas versus investimentos, né? Então quantos por cento estão sendo gastos em despesas fixas, quanto em despesas variáveis. Tudo isso são informações que o fluxo de caixa vai dar, que são importantes para essa análise, né? Uma análise aqui dos custos operacionais. Então, quanto está se gastando em marketing e vendas, quanto está se gastando com produtos e serviços, custos tributários, né? A parte aqui toda dos custos operacionais, os custos variáveis. E, por fim, as despesas com o pessoal, né, que a gente vê que uma subida aqui no mês de março, você vai analisar junto com o seu cliente. Esses dados vão dar justamente as informações para que você sente e converse com ele. Então, vai dar essa abertura para você aí demonstrar que pode ajudá-lo de outras formas. Bom, então aqui você agora terminou a sua preparação. Agora você vai para a reunião. Bom, então agora a gente chegou até a reunião, né? Você está lá na reunião. O que você vai fazer lá? Primeiro, você pode começar fazendo uma demonstração, né? Uma própria demonstração do sistema. Então, você vai mostrar lá o movimento financeiro, que já está importado, você vai mostrar o contas a pagar e o contas a receber, e você vai mostrar como ele vai fazer a importação e a conciliação, ou seja, o dia a dia da gestão de fluxo de caixa. E aí, durante essa demonstração, você pode trazer algumas dicas de boas práticas de gestão de fluxo de caixa, incluindo aí dicas de você registrar toda a movimentação financeira, tudo que entra, tudo que sai no seu fluxo de caixa, né, para que ele bata exatamente com os saldos das contas, né, das contas correntes. Você também ter o fluxo de caixa sempre atualizado, né? Idealmente atualizar ele todo dia, ou no mínimo aí uma vez por semana para as empresas pequenas. E também trazer aí algumas sugestões para análise financeira, ou seja, a partir daqueles movimentos, daquelas informações que você extraiu do fluxo de caixa, extraiu dos relatórios, você dá um feedback para ele sobre a situação financeira dele. Vamos ver então lá como é que você faz essa primeira parte aí, que é da demonstração dentro do FAS. Vamos então aqui à demonstração que você vai fazer para ele lá, que vai ser bem rápida para mostrar para ele que é fácil e você já partir para a análise mesmo da gestão financeira e dos indicadores financeiros da empresa, né, a partir dos dados de fluxo de caixa que você exportou. Bom, primeiro então você pode explorar aqui o extrato. Então, uma vez carregado o extrato aqui, você pode mostrar para ele que ele já tem acesso aqui ao mês anterior, ou ele pode escolher um determinado mês e ver aqui os movimentos, né, que já foram carregados por você durante a sua preparação para essa demonstração, né?
onde você fez a conciliação, fez a importação e fez a conciliação, identificando quais são as empresas, né, e quais são as categorias, né? Então você vai explicar para ele como funciona essa questão da categoria e a importância de você categorizar os lançamentos de forma correta, para que elas caiam na categoria correta e aí, efetivamente, o fluxo de caixa dele ser um fluxo de caixa correto, né? E que demonstre adequadamente os custos variáveis, as despesas fixas, a margem de contribuição, tudo isso que ele vai ver no fluxo de caixa que você vai mostrar para ele. Mas antes de tudo, é importante que ele entenda esse conceito de categorização e como vai ser fácil para ele dele fazer essa conciliação. Você pode mostrar para ele também, voltando aqui, na tela de movimento. Aqui a tela de movimentos vai ser uma tela que ele vai usar principalmente quando ele quiser fazer pesquisa, por exemplo, o que ele já pagou para uma determinada empresa. Então ele pode pesquisar tanto pelo nome, e aí navegando e mostrando aqui quais foram os valores já pagos para aquela empresa. Ou ele pode usar os filtros também, né? Então isso vai ser útil para que ele evite pagamentos em duplicidade. Né? Então, se ele está em dúvida do quanto ele já pagou para um determinado projeto, ele pode vir aqui e fazer essa consulta. É só escolher a empresa e vai mostrar filtrado quais foram os pagamentos que já foram feitos. Né? Da mesma forma, ele pode filtrar por uma categoria também. Então, para que ele veja todos os pagamentos ou recebimentos relacionados a uma determinada categoria. Então, por exemplo, aqui na categoria, por exemplo, as receitas com serviços de consultoria. Então, eu vejo tudo aqui, tudo que entrou de receita. Então, ele já pode aqui acompanhar o fluxo de caixa dele. Você pode também mostrar para ele o contas a pagar. Aí ele vai fazer a programação de contas a pagar dele, dizendo quais são as empresas e qual é o valor que ele quer, que ele tá para receber. E da mesma forma, ele pode fazer as programações de contas a receber. E é interessante que no extrato ele vai poder usar o extrato como o fluxo de caixa projetado dele. Então, o extrato vai mostrando a partir dos saldos que ele tem qual é o novo saldo da conta ao longo do período, baseado nas previsões aí de saídas e entradas. Então, se ele tiver algum eventual descasamento de fluxo de caixa, esse fluxo de caixa projetado já vai mostrar para ele. Né? Então, como é que vai ser o dia dele? Então, o dia dele, da gestão do fluxo de caixa, pode ser, por exemplo, no início do mês ou no final do mês, ele faz a programação de pagamentos para o próximo mês. Então, ele coloca lá no contas a pagar e no contas a receber todos os recebíveis, né, e todos os pagamentos que ele tem. Depois, ao longo do mês, ele vai fazer as importações. Então, ele vai entrar aqui nessa funcionalidade de importação de extratos. Ele vai carregar aqui o arquivo FX do banco, e ele vai fazer a importação. Então, eu já tenho aqui um arquivo onde eu já configurei que eu quero importar a primeira semana, primeiro ao dia 5. Então, eu estou simulando aqui que é um cliente pequeno e que uma vez por semana ele fazendo essa importação é suficiente, né, para não sobrecarregar ele muito. Então, eu vou iniciar aqui a importação. Pronto, a importação foi finalizada. Posso fechar aqui essa janela. Posso fechar aqui também isso aqui. E agora eu vou voltar para o meu extrato. E agora no extrato do mês atual, eu já vejo alguns movimentos alguns movimentos conciliados com esse sinal aqui de conciliado, e somente 2 movimentos que não foram conciliados. Esse é o grande trunfo, né, que você vai levar para ele, é mostrar para ele que ele vai ter pouco esforço. Então, uma parte dos movimentos já vão ser conciliados automaticamente, porque o sistema já aprendeu com aqueles 3 meses que você fez de importação, e os outros vai ser simples, ele simplesmente entra aqui no modo de edição, escolhe qual que é a empresa, e pronto. Você veja que ele aqui já assumiu uma nota fiscal, por quê? Porque tinha um movimento de previsão do Google, né? E ele fez automaticamente a conciliação. Essa nota fiscal aqui pode ser o número da nota mesmo ou um número de controle que você coloca apenas para que você possa fazer essa conciliação aqui. Depois ele vai escolher a outra empresa,
Vamos dizer que seja a Mil Saúde e seja de assistência médica. E ok, ele já finalizou, já está tudo conciliado, ele pode aqui parar a edição. Então, para essa semana, o trabalho dele já acabou. Você vê que as previsões que existem agora são para a semana seguinte, para a segunda semana de abril. Então, se a gente voltar agora aqui no Contas a Pagar, é isso exatamente que a gente vai ver. Então, a gente vai ver que aqui as previsões agora são a partir do dia 8. Se eu mudar aqui para a visão dos valores pagos, eu vejo aqui que os movimentos que estavam previstos, eles já foram pagos. Inclusive, aquela conta do Google que estava prevista para o dia 11, mas foi pago no dia 1º. A gente olhar aqui, esse primeiro também, esse Hotel Nacional aqui, a gente vai ver que ele está como pago. E aqui embaixo tem um movimento. Então, se você tiver uma conta de pagar também que tenha mais de um movimento de finalização, ele também vai mostrar. Você demonstra rapidamente como funciona essa conciliação e que vai demandar pouco tempo dele. Isso é muito importante que você demonstre isso. O esforço vai ser pequeno e os benefícios vão ser grandes, né? Agora você pode ir para o fluxo de caixa, mostrar para ele o fluxo de caixa realizado. Então aqui o sistema já abriu. Então tem aqui, eu estou no ano de 2019, os meses aqui, 3 meses. Então tem as receitas, os custos operacionais são os custos variáveis, então a margem de contribuição, então você pode levar para ele esses conceitos, né, de despesas variáveis, margem de contribuição, despesas operacionais, né, que são as despesas fixas, despesas com pessoal. Então, tudo isso são conceitos que você pode levar para ele, investimentos, lucro operacional e, como eu disse, você pode pegar isso aqui, exportar para uma planilha Excel e de lá fazer os gráficos também que você vai levar para a reunião, aqueles gráficos que eu já mostrei aqui. Então aqui, né, análise de despesas e investimento, crescimento das despesas de pessoal. O importante, lembrando aqui, e eu até vou voltar, é que o objetivo é mostrar que é fácil de usar, que demanda pouco tempo dele, que ele precisa, né, porque isso vai ajudar ele a evitar riscos de pagamentos de duplicidades, de descasamento de fluxo de caixa, que ele vai conseguir usar, né, que ele terá muitos benefícios e que, né, o foco é realmente em ajudar a ele. Bom, então era esse aqui a ideia, né, dessa demonstração, dar uma geral para você em como você vai levar isso, como você vai se preparar para essa reunião, ok? Então, espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas aqui, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter bastante satisfação em responder. E a gente se vê novamente aí no nosso próximo vídeo.